Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Poli do canal da Turma da Tia Poli e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda. Se ainda não é inscrita no nosso canal, mas tem nos acompanhado ao longo do trimestre, não deixe para depois, se inscreve agora. É só clicar ali no sininho, isso vai nos ajudar muito. Se eu tenho ajudado você nas suas aulas, eu peço que você me ajude também a fazer o nosso canal crescer, compartilhando com suas colegas, clicando no gostei, se inscrevendo no nosso canal e também, se você quer receber mais sugestões e todo esse material que eu preparo aqui para as aulas, eu te convido a fazer parte do nosso grupo do Telegram, certo? Espero você lá também. O link para o grupo do Telegram sempre está aqui no primeiro comentário, certo? E sem demoras, vamos para a nossa lição. Em primeiro lugar, eu queria perguntar como que vocês fizeram o encerramento do trimestre de vocês. Teve alguma festinha, teve algum passeio, teve algum hino especial com as crianças, teve uma condecoração, uma entrega de boletim, uma reunião com os pais? Como que vocês fazem esse momento para fechar um trimestre e como vocês estão programando o retorno desse trimestre? Né? No trimestre passado, nós não tivemos assim muito tempo para passar essas sugestões. Nesse trimestre, nós já estamos mais acostumadas com vocês e com toda essa rotina da gravação. Então, eu vou trazer algumas sugestões para vocês de como iniciar, receber os alunos para eles entenderem: opa, é um novo estágio que eu estou atingindo, novos conhecimentos vão chegar. E como finalizar. Por quê? Por que eu estou passando agora como finalizar? Porque tudo tem custo. E para nós que estamos iniciando, eu trouxe então sugestões para o primeiro dia de aula, para vocês receberem as crianças. Olha só que ideia bacana. E uma ideia fácil. Ali são fotos, né, do momento, e eu ia sugerir para vocês imprimirem algumas imagens que vem na lição, né, que vem na lição, uma imagem de cada lição. E aí você pendura ali no lugar das fotinhos. Ali é o fitilho e é o balão que você vai colar no teto ali das crianças. Esse fitilho ele precisa ser um pouco longo, porque ele precisa ficar no campo da visão dos seus alunos. Senão você vai fazer um negócio muito lá no alto, eles não vai ver, vai chamar atenção, mas eles não vão ficar olhando. Mas se tiver mais compridinho no campo da visão deles, né, o comprimento ali, para eles poderem ver a imagem, eles vão ficar curiosos para querer saber do que se trata, sobre esse aqui é o milagre tal, esse é tal coisa, entende? Esse é aquele milagre, esse é aquele profeta, esse... Enfim, eu acho que faz parte dessa história, e eles vão ficar curiosos ali, é uma forma de você chamar a atenção. Olha, quanta coisa vamos aprender nesse trimestre, mas vocês não podem faltar. Já avisa a mamãe e o papai que não podem faltar para nós aprendermos tudo que vocês estão vendo aqui. E depois, claro, que a bexiga ela vai começar a murchar. Dependendo da região que você mora, se for muito quente, no próximo domingo já vai estar tudo murchinho. Se você mora numa região menos quente, talvez mais aqui para o sul, igual eu, ainda dura uma semana, você pode aproveitar até domingo que vem. Depois que você viu que já não dá mais a bexiguinha, se o teu propósito já é tirar, dá uma bexiguinha para cada criança, desmonta, dá uma bexiguinha para cada criança e coloca no painel ali, monta um painel com as imagens e deixa ali. E a cada domingo deixa as fotos expostas e a cada domingo que você for trabalhando, você vai colocando como se fosse um clipe, um marcador dizendo, ó, essa história nós já identificamos, essa história é de Isaías. A semana que vem, olha, essa história, essa imagem nós já identificamos, essa imagem está na história de Jeremias, então a gente coloca ali o nome do profeta, e assim você vai fazendo todo mês, para eles verem, olha, quanta coisa eles aprenderam, certo? Então essa é a minha sugestão ali para você decorar a sua sala para o início do trimestre, certo? Agora, para o encerramento, nossa, mas está tão longe, porém temos 3 meses, por que já está trazendo encerramento? Porque as sugestões que eu vou trazer para você, ou demanda tempo, demanda financeiro, demanda organização, demanda pessoal para te ajudar. Então, quanto antes você começar a fazer isso, melhor para você, certo? Então, olha a sugestão que eu tenho. Como vocês vão estar falando sobre os profetas, que tal um jantar temático? Né? Porque eles já são maiorzinhos, né? Eles já podem dormir um pouquinho mais tarde.
Se a tua igreja tem salão, marca no salão da igreja. Se a igreja não tem salão, mas tem alguém que tem uma garagem grande, alguma casa que você pode organizar, uma associação da vila, alguém que mora em um condomínio, que possa alugar o salão do condomínio, enfim, a gente dá os pulos a gente. E se a tua sala for boa de tamanho e comportar as famílias ali nesse dia, os alunos nesse dia, também dá para fazer na tua sala de aula, no templo, enfim, aonde vocês costumam fazer a reuniãozinha aí, né, de confraternização. E você vai fazer, a temática vai ser sobre os profetas estudados. Então, eles podem se vestir e alguma coisa que remeta a esse profeta, certo? Alguma coisa que tenha a ver com a história desse profeta. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de Jonas, né? Que nós vamos estudar Jonas também. Então, o Jonas. Então, ele vai vestido de Jonas e, de repente, ele vai com uma baleia. No ombro, para todo mundo dizer, ele é o Jonas, por quê? Porque ele tá ali com a baleia, entende o que eu quero dizer? Mais ou menos assim, para a gente poder identificar, porque a roupa dos profetas era praticamente igual, né? Então a gente pode ir diferenciando um de outro. Que mais? Eles vão caracterizados, daí tem aquele desfile que todos passam, eles são identificados, bem bacana. Aí as meninas também, elas podem usar a criatividade delas, igual no de Isaías, a gente falou da esposa de Isaías, falar, né, pegando a história de Jonas ali, ela pode fazer um barco e ir vestida de barco, porque apareceu na história. A menina pode ir de anjo, porque aparece o anjo na história, né? De Isaías aparece o anjo ali, que vem com a brasa, então ela pode usar essa criatividade, enfim. Deixa por conta deles que eu tenho certeza que vai dar certo. É claro que tudo tem que ser programado com antecedência. Aonde, o horário, quantas pessoas vão, o que cada uma vai trazer, senão todo mundo leva refrigerante, daí não tem o que comer. Todo mundo leva doce, a sobremesa, todo mundo leva salgado, então vamos dividir. Pensar quem que vai poder te ajudar, no som que vai estar, quem que vai abrir a igreja, quem que vai fechar, quem que vai ajudar você na limpeza, o que esses adolescentes vão ficar fazendo fora o desfile. Eu coloquei umas ideias ali, né, do karaokê gospel, você pode baixar do YouTube para eles brincarem aí, o correio profético, né, é uma brincadeira que a gente vai fazer hoje, mas é bem bacana também. Eles podem fazer as profetadas, que a gente brinca bastante, né? Um profeta para uma amiga, daí você lê em voz alta, como se fosse o correio elegante, e aí a gente dá a risada, é bem divertida essa brincadeira. E cada um pode levar ali o seu prato para confraternizar. Eu coloquei janta, mas geralmente os adolescentes nessa faixa etária eles gostam mais de sanduichinho, de docinho, de pirulito, né? Enfim. Veja aí o que mais se encaixa com a sua turma, o que você já agende o horário, já agende o local, já conversa com o pastor, deixa tudo organizado, certo? Faz o cronograma, de tal hora a tal hora acontece isso, de tal hora a tal hora vai ser esse momento, nesse horário você vai precisar, sabe? Deixa tudo certinho para você não chegar no dia e tá assim, ó, como é que você vai decorar lá, certo? Então, vai ser bem divertido, e durante o trimestre, quando nós formos estudando, aprofundando as histórias dos profetas, aí vai ter bastante ideias ali para você poder decorar e auxiliar os seus alunos na escolha dos personagens que eles vão querer, certo? Então, essa a minha sugestão. Pro início, a decoração do início da sala e também para o encerramento, certo? Continuando lá agora, entrando na nossa história. Porque não sei. Quais são as sugestões, então, de hinos para essa semana? Tem, as sugestões que eu achei para você, aquele Isaías, a minha boca deve ser santa. Tem esse, eu acho que é Cross, o nome também, tem uma música que fala apenas desse versículo do Isaías 55:6. E essa Ruth Daiane, ela canta aquele hino, usa-me, não fala nada, né, do profeta Isaías, fala de outras situações, de outras pessoas, mas não fala nada. Mas eu acho muito legal porque quando o profeta Isaías fala para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, ele está se pondo a serviço, né? Então, talvez você possa usar isso durante o trimestre para vocês cantarem com as crianças, porque todos esses profetas, eles não foram obrigados a falar a palavra do Senhor, eles foram convidados, eles foram usados, eles se colocaram na presença do Senhor para ser usados, eles se colocaram à disposição do Senhor, eles não disseram não para o Senhor, né? Então, é um incentivo para os nossos alunos. E o nosso hino permanente, que eu acho que eles já estão craque, né? Mas continua lá.
Sempre tem criança chegando, tem criança que falta, e é legal a gente sempre manter essa nossa rotina. Sugestão de tarefa: pesquisar o nome dos profetas que aparecem na Bíblia. Se eles pesquisarem o nome, algumas curiosidades, isso vai te ajudar, porque cada aula você vai montar um painel ali para eles, né, sobre as curiosidades dos profetas. E aí, no início da tua aula, você fala assim, olha, aqui teve a pesquisa do Isaías. O Luiz pesquisou sobre Isaías. Olha, Isaías viveu de tal e tal época, profetizou sobre tal reino. Ele era do rei, entendeu? Aí você fala assim, vamos ver o que mais que a Bíblia traz sobre isso. O que a nossa lição de hoje vai falar sobre esse profeta? E aí você começa a sua história, certo? Então, é legal, assim, deixa eles bem à vontade para eles pesquisarem os profetas que eles mais gostarem. O que dá para fazer é você mandar no grupo lá, olha, ele coloca o nome do aluno e o profeta que ele vai pesquisar, para não ficar, mas assim, cada aluno vai pôr vai escolher qual profeta. Porque senão, por exemplo, Jonas, que é um pequenininho, todo mundo vai querer o de Jonas, porque é o mais conhecido. Embora o Isaías a gente conheça muito, fale muito dele, mas da realidade das crianças dessa idade, ou acredito que o Jonas é o que eles mais conhecem. Então, por isso que eu falo para vocês, coloque assim, olha, tente não escolher o mesmo que o colega, certo? E o nosso versículo para memorizar, ele é longo, você viu ali, ó? Pois foi Deus que nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Como que vai funcionar? Vai demorar muito se você quiser ir fazendo o gesto para a criança memorizar. Agora, se você deixar na responsabilidade deles, divide eles equipes, né? Equipe A, equipe B, ali, veja a quantidade que você tem, e você fala, olha, vão ter 15 minutos para decorar e apresentar os gestos. A equipe que melhor falar, decora, e com os gestos mais sincronizados, vai ganhar a medalha do campeonato aqui, ó. Do campeonato, você viu ali, eu deixei a imagem, eu achei na internet, deixei aonde eu achei, que daí você clica ali, vai no videozinho e vê as sugestões que a pessoa traz. E aí você imprime essa imagem, copia e cola no Word, imprime, faz o furinho com o furador de papel, coloca uma lãzinha ali e vai premiando a equipe vencedora, certo? É claro que, mas coitadinho dos outros, vão ficar tristes porque não ganharam. Aí você leva um outro incentivo para eles. Olha, mas semana que vem vai ter de novo, quero ver quem que vai conseguir. O que vai acontecer? Semana que vem, todos vão decorar o textuário em casa. Professor, olha só que bênção. É importante. Veja, você tem facilidade de decorar os versículos bíblicos? Às vezes, eu tenho que estar procurando na internet aonde que está escrito. Eu sei o versículo, eu sei citar, mas eu não sei aonde está a referência do versículo. Então, é importante a gente estimular eles, e aí eles vão pegar a Bíblia, aí eles vão ler, eles vão entender o que eu quero dizer, então é muito importante isso. Então, promove, é uma interação do bem, não é pro mal, pode ter certeza. Certo? Se você quiser levar, vai dar para dividir em 4 equipes, então troca a cor da estrelinha. Faz essa dourada para quem ganhou, faz a prateada para quem ficou em segundo lugar. Todo mundo sai. E você faz uma laranjada para quem estiver em terceiro lugar. Tem a opção ali no PowerPoint, né, de redecorar, recolorir, se eu não me engano, a imagem. Clica ali com o botão direito e aí aparece essa opção, certo? Ou procura no Google lá, no YouTube, como trocar a cor de uma imagem. E aí a gente aprende. Falei, depois que inventar o YouTube, a gente não tem como dizer que não sabe. A gente pesquisa e aprende, certo? Essa é a minha sugestão, então, de tarefa e memorizando. O que ressaltar na história? Então, a gente vai fazer assim um apanhadinho, né? Quem foi o Isaías, né? O que o nome dele significa? O nome dele significa o Senhor salva. E a mensagem do seu livro fala sobre salvação, certo? Através da graça de Jesus. Então, todo o livro dele vai falar da salvação ali, né, naquele momento voltado para o povo judeu, né, para o povo de Deus, ali, para os descendentes de Abraão. Então, ele faz a profecia, contando o que vai acontecer com as nações que estavam vindo sobre eles, contando que viria juízo sobre eles, falando, né, para eles se arrependerem, mas também fala ali, né, que Deus vai cuidar deles, que vai vir o Messias, então, tanto que ele é conhecido como profeta Messias, porque ele fala da vida de Jesus, e ele é o profeta que
E ele profetizou, lembra que eu já falei para vocês dos 2 reinos, é importante você leve um mapa para a tua sala, mostre quem que era o reino do norte, onde a capital era Samaria, mostre o reino do sul, que a capital era Jerusalém, certo? E o Isaías, ele era do sul, ele morava naquela região sul, mas ele entregou a palavra, falou, né, a mensagem que Deus passou para ele, para o reino do norte e para o reino do sul. Mas para o reino do sul, ele se colocou a serviço de Deus e toda a sua família, de certa forma, estava ligado a esse chamado. Por exemplo, então, ele era o profeta, certo? Mas a esposa dele era conhecida como profetisa. Se ela profetizava ou não, não sabemos, não tem registro sobre isso, mas tá aí, né? A gente não pode afirmar e nem desafirmar alguma informação que não traz a Bíblia. A gente o que traz na Bíblia era isso, que era conhecida como profetisa. Os seus filhos já traziam na sua identidade, o nome deles era a mensagem de Deus para o povo de Israel. Então, nós temos ali o Seher Jazub, eu acho que é Seher Jazub, que é um remanescente voltará. Esse é o significado do nome do mais velho. E o mais novo é Maher Saleh Hasbaz. Maher Salal Hasbaz, sei lá como que pronuncia, gente, que quer dizer rápido é o despojo, veloz é a presa. Então, todos eles entregavam mensagem de Deus para o povo. Tá? Não precisava ser, no nome deles carregava uma mensagem de Deus, o título atribuído para a esposa dele era uma profetisa que entregava a boca de Deus, a mensagem de Deus, e Isaías, aí você fala, entregou realmente, é comprovado que ele entregava a palavra de Deus ali, a mensagem de Deus para o povo, certo? Continuando lá. Ele era um historiador, era muito culto, o qual trabalhava na presença do rei. Ele também, como eu já falei, é o profeta mais citado no Novo Testamento, até porque ele faz muitas referências às profecias que ele fez 700 anos antes de Jesus nascer, certo? Ele viveu no reinado do rei Uzias, mas ele começou a profetizar após a morte do rei Uzias. Acredita-se que ele era sobrinho do rei Uzias. Parece que o pai dele, o Amós, era irmão do rei Uzias. Não sei, né? É uma especulação que o pessoal faz aí, mas não tem esse registro na Bíblia, então não podemos afirmar isso. Ele esteve a serviço tanto no reinado de Jotão, de Acaz, de Ezequias e Manassés. Só que no de Manassés, ele foi, aqui tudo indica, morto pela Manassés. Então, acredita que ele morreu durante o reinado de Manassés, sendo cerrado ao meio. Tem uma passagem, não vou lembrar se é Hebreus, é lá na Galeria dos Heróis da Fé, né? No finalzinho você continua lendo aquele capítulo, lá fala lá que alguns foram cerrados ao meio, né? E aí acredito que faz alusão a Isaías. Então, não sabemos, né? Mas aqui tudo indica o que os principais teólogos, estudiosos aí afirmam é isso. Que mais? Perante a glória de Deus, ele reconheceu o seu estado de pecador. Então, é uma passagem muito bonita que tem lá no capítulo 6, versículo 5. Ele fala que ele teve uma visão da glória de Deus e quando ele vem lá, ele fala assim, nossa, ele ficou com medo de morrer, porque ele falou assim, que eu sou pecador, tenho lábios impuros. Então, ele confessa o pecado dele, ele habita no meio de pessoas que têm lábios impuros, e aí, quando ele confessa isso, vem um anjo que pega uma brasa do altar e toca na boca dele, e o anjo fala assim, a tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Então, lembro daquele batismo de fogo, quando eu dei aula de João Batista, não foi para a classe de vocês, acho que foi para a classe dos primários. Dá uma olhada lá que fala sobre o batismo de João Batista, que era com água, e o batismo de Jesus, que ele fala assim, eu vos batizo com água, mas aquele que virá após mim vos batizará com o Espírito e com fogo. Certo? Com o Espírito Santo e com fogo. E aí eu falo um pouquinho, né, o que é esse batismo de fogo ali para vocês. E aí também tem uma aula que eu dou, que eu mostro a diferença do pecado, da transgressão, da concupiscência e da iniquidade. Certo? Né? A gente entende que tudo é pecado e não é. São graus
E a iniquidade é algo assim que já nasce. Davi fala que ele foi gerado em iniquidade. Então, é o mal dentro de você. Você já nasce com esse mal. E aí, quando esse fogo vem, né? Esse fogo lá do altar do Senhor, ele toca, ele retira essa iniquidade do profeta. E perdoou os pecados. Então, você consegue ver que iniquidade é uma coisa e pecado é outra. Tem uma aula ali, não vou lembrar onde, eu acho que foi numa leitura diária dos juniores lá de janeiro, que eu falo sobre isso. E, para finalizar, depois disso, ele ouviu a voz de Deus, né? E Deus falou, olha, quem enviaremos, quem há de ir por nós? E aí ele fala, eis-me aqui. Ai, gente, é muito lindo, né? Depois que ele confessa o pecado dele, ele alcança perdão perante Deus. E ainda assim, Deus fala, né? Eis, aí o Senhor ele começa a ouvir a voz do Senhor e se põe a serviço do mestre. Então, gente, é uma bênção. E continuando lá, qual que era a mensagem de Deus ao profeta Isaías? Por exemplo, uma delas é aquela passagem que a gente vê repetindo quando os anjos chegam aos pastores e falam, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Quem é essa luz? Jesus. O que há de trevas é iluminado. Por isso que quanto mais perto do Pai você tá, mais você vai conhecendo Ele, mais você vai vendo o quão pecador você é. Porque aí na luz nada se esconde. Então, tudo que estava em trevas, quando ele fala viu uma grande luz, é justamente isso. Você tem uma mudança de vida. E aí, aquela passagem bem conhecida que nós conhecemos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Fala sobre cada um desses atributos para eles, né? Porque eles falam, já tem decora-se, tanto de teatro, o teatro é muito importante, a gente faz o teatro no Natal, né? A gente fala sobre isso sempre em teatro, nos jograis, tudo isso ajuda as crianças memorizando essas passagens bíblicas também. E fala, né, do que, qual era a missão, quando Jesus voltar, né, não era quando ele nascesse, era quando Jesus voltasse, ele ia instaurar o seu governo de paz, né, baseado no seu juízo e na sua justiça. Certo? Então, são essas palavras. Você entendendo essa parte, e quando você for lendo para os seus alunos ali, você vai saber explicar o que a lição traz, que é importante ressaltar para as crianças. Certo? Que o Isaías não era um homem perfeito, ele tinha pecado, mas ele alcançou o perdão porque ele confessou os seus pecados a Deus e ele se pôs assim para o Senhor usar ele, se ofereceu para Deus usar ele. Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho talento nenhum e ficam cruzados os braços. E não é isso, Deus está disposto, a hora que você se falar, Senhor, usa-me, aí ele vai começar a te dar talentos, porque todo mundo tem um talento. Né? Tem aquela parábola do talento que ele foi e deu para todo mundo. Só que tem pessoa que enterra o talento, ou porque não quer trabalhar, ou porque tem tanta coisa legal para fazer, então eu não quero fazer, né? Enfim. E aí fica usando de desculpa, mas eu não sei fazer nada. Não sabe fazer nada, não sabe cantar, não sabe tocar, não sabe pregar, mas também não se esforça para aprender. Certo? Então, Isaías, ele falou, não, eis-me aqui. Eles, né? E ele fala assim, não, eis-me aqui. Então, é essa disposição que o Senhor procura. Né, pessoas que estejam dispostas a servir, a dizer, não, eu estou aqui, Senhor, me usa, certo? Por isso daquele hino, né, que eu falei no comecinho ali para vocês. E a gente finaliza, né, com uma sugestão de brincadeira para eles. Eu coloquei bem pequenininhos porque eu falei assim, vamos brincar, separar algumas promessas do livro de Isaías e brincar com os alunos. Então, você vai imprimir essas promessas ou algumas que tem a ver com a sua turma que você conhece, dá uma lida ali no livro de Isaías, pega uns trechos da palavra, né, umas promessas que aí você acha que se encaixa com os seus alunos, coloca no saquinho, lembra da brasa quente, nós vamos brincar então de batata quente. Vai passando de um para o outro, quando parar a música, eles tiram, ou só cada um pega um papelzinho, e aí ele vai abrir e vai ler uma promessa, por exemplo, até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até a cãs eu vos carregarei, e eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei de volta, e vos livrarei. Isaías 46:4. Aí a criança vai ler e vai dizer assim, nossa, o que será que isso quer dizer? Ele vai pensar. Ele fala assim, que não, desde que a gente fez, desde que ele nos formou, desde que ele nos fez, até quando a gente não aguentar mais, a velhice, passou da velhice até, né, não aguentar mais, o Senhor vai estar nos carregando.
É uma promessa que ele fez. Então, todos os dias a gente não vai estar sozinha. O Senhor sempre vai estar conosco, vai estar nos levando para onde Ele quer, vai nos trazer, vai nos livrar. Então, é uma promessa de Deus. E aí você vai lá e vai passar isso para as tuas crianças, né? Ele vai ler e vai assim, para quem será que eu vou falar? Para quem essa promessa aqui se encaixa hoje? Ele vai falar, para você, Juninho, olha que Deus está dizendo para vocês, até a velhice, a sua velhice, eu serei eu mesmo. E aí ele brinca de profeta ali, entregando as palavras para os amiguinhos. Eu separei 10, mas tem muitas ali no livro, veja qual que se encaixa. Claro que você vai ter que ler todas, porque se eles falarem assim, professor, eu não entendi o que tem essa promessa. Você vai ter que estar aí preparadinho ali para entender bem o que o senhor estava querendo dizer, né, para eles poderem interagir entre eles, certo? Então, são essas as minhas dicas para a aula de hoje. Se você gostou das dicas do início e do final do trimestre, se você gostou do nosso aprofundamento, do nosso estudo de hoje, não esquece de deixar o seu gostei, tá bom? Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!